Então vamos lá com o nosso resumo diário. Olha, hoje o mais comentado aqui foi realmente o vídeo da Janaína Pascoal detonando o Flávio Bolsonaro, detonando a escolha do Flávio Bolsonaro como candidato. E isso aqui gerou muito ódio na extrema-direita, mas ela só falou verdades. Um minutinho só. O Bolsonaro quer perder ganhando, perde a eleição, mas continua a hegemonia. O que eles querem com essa história do Flávio, que eu não consigo entender? Eu acredito que eles têm esperança mesmo. Eles se iludem, eles acreditam nesse poder que eles têm, nessa capacidade. Vídeo que fez. Tinha Mourão de vice, que já era uma chapa dura. Consegue colocar um general mais duro do que o Mourão. E o povo pedindo moderação, o povo pedindo diálogo. Então, assim, o que foi aquilo? Senão, eles acreditam. Entendeu? Eu converso com bolsonaristas, as pessoas acreditam que Flávio vai ser presidente, Flávio vai ser presidente. Veja, pode ser, mas eu acho muito pouco provável. Essa batalha não vai ser fácil pra ninguém. Pra um rapaz que não tem o que mostrar, o que é que esse rapaz tem pra mostrar? Eu respondo, o que ele tem pra mostrar é essa tabela aqui. Isso aqui foi maio de 2022. E a CNN mostrava lá uma reportagem com esses aumentos. Isso aqui era um aumento em 12 meses, pessoal. Lembrando, a gasolina chegou a 6, 7, 8 reais aí no governo Bolsonaro. Em maio de 2022 estava nesse valor. Aí você pode falar, mas hoje é 6,50, né? 6,20, 6 e não sei o que em boa parte das capitais. Mas peraí, vamos lá. Hoje o salário mínimo, por exemplo, é 1.600 e tantos reais. Na época lá do Bolsonaro era 1.100, 1.000. E os demais preços da economia também. Os salários tiveram, o IGES mostra lá que a maioria das negociações teve reajuste até acima da inflação. Então é muito diferente. O poder de compra é muito maior hoje do que era na época do Bolsonaro. Não tem nem comparação. Eu vi inclusive circulando uma matéria aqui pro pessoal relembrar como que era na época. O leite no Bolsonaro tava 8 reais. O preço dos alimentos não para de subir. O leite de caixinha foi o que mais aumentou no mês de julho, com uma alta de mais de 25%. Ficamos a 7,58, praticamente o mesmo preço dessa caixinha. Ou seja, com o valor de 1 litro de leite, é possível comprar estes 3 itens que são importantes para uma refeição simples. O preço do leite longa-vida subiu mais de 25% em julho. Em junho, o aumento tinha sido de pouco mais de 10%. No acumulado do ano, ficou quase 80% mais caro. Derivados do leite também tiveram aumento no preço em julho. O queijo subiu 5% e o leite condensado mais de 6%. Olha, hoje Macapá tem o leite mais caro do país. Lá o preço varia de 9 a 10 reais. E não é essa matéria só tratando do leite, mas foram todos os alimentos que tiveram. Gás de cozinha, que chegou a 150 reais lá com o Bolsonaro. Então, assim, foi um desastre. Ele não é que ele não tem o que apresentar. É que quando colocarem na mesa o que eles fizeram, como que foi a gestão deles, que inclusive por isso que não foi reeleito, aí vai ficar claro. E na contramão, aí eu tenho que falar disso, tá? Porque a quantidade de obras gigantescas, mas obras monumentais, e aí não é uma, duas ou três. É na casa das centenas de obras gigantescas que o governo atual tá entregando esse ano. E muito pouco divulgado, por exemplo, poucas pessoas sabem que aquela ponte que o DENIT lá em 2019 já avisou o governo Bolsonaro, vai cair a ponte, ligação ali entre Tocantins e Maranhão, na cidade de Estreito. E o governo Bolsonaro não fez nada. Pois o Lula já entregou a ponte, toda reconstruída. E não tem ninguém nem sabendo disso. É óbvio que o pessoal da região sabe, mas eu digo nacionalmente, as pessoas não sabem. Qual vai ser o meu projeto? Fazer o contrário do que o Lula está fazendo. O Lula faz hoje o quê? A taxa de desemprego cai para 5,6%. É o melhor resultado da série histórica do IBGE. Isenção do imposto de renda. Carteira de motorista mais barata. Salário mínimo subindo. O salário mínimo será de R$ 1.621. O Brasil saiu do mapa da fome, de acordo com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. Outra questão relevante, é que a Janaína não tocou nesse assunto, mas é bastante relevante, é que o Flávio Bolsonaro, ele tem dificuldade no mano a mano. Tá na hora ali de debater, a hora que ele é apertado por entrevistadores, ele só dá conta de entrevista chapa branca. Vocês lembram ele cara a cara com o Flávio Dino. Foram nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. Policiais continuam morrendo, os traficantes estão cada vez mais fortes. A DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020 o julgamento, se não falha a memória. Foi dando ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, sim. A confirmação da liminar do ministro Fachin. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim, dos últimos 5 anos, morreram 121 policiais.
Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. E assim, voltando para aquela questão da Janaína, são centenas de entregas de obras gigantes, obras monumentais. E ninguém está sabendo de absolutamente nada. Então eu vou até fazer um esforço aqui na página para pelo menos mostrar uma parte, pelo menos para as pessoas terem um mínimo de noção do tamanho das coisas que estão sendo entregues no Brasil pelo governo federal. E o pessoal não sabe. Tá? Rapaz, coração assim, explodindo de alegria. Dia de aniversário, mas ao presente. Inauguração de barragem de Panelas, obra parada há mais de 10 anos. A gente conseguiu com o presidente Lula retomar. Refizemos o projeto, atualizamos obra. Entregue. Olha, somente uma pessoa que nasceu no Nordeste e que viveu a questão da seca sabe o significado de uma adutora dessa para o povo nordestino. Uma adutora dessa, ela pode servir para evitar enchente numa cidade e ela pode servir para distribuir água para outra cidade. Essas barragens, elas têm a função principal, que na época da chuva, a água, em vez de passar direto para o rio, afetando 350 mil pessoas, presidente, que o senhor está beneficiando hoje. Essa água é amortecida aqui, reservada para ser solta, sem prejudicar a população que está abaixo. E aí, só para fechar esse vídeo, hoje continua aquele embate do Renan com o governador lá de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que andou xingando o Renan. E o Renan gravou mais um vídeo em resposta ao Jorginho, que mostra também essa questão. 20 bilhões de reais que foram colocados lá em Santa Catarina para obra, tá? Para construção de infraestrutura. E olha que é um estado que vocês podem anotar e vai dar 70% a 30% pro Bolsonaro, tá? Na eleição. Mas mesmo assim, o governo não discriminou e tal. E eu acho que é importante a gente começar a pegar nesse ponto, tá? O Flávio Bolsonaro não pode ganhar essa eleição na base da mentira, enfim, e na base do desconhecimento das pessoas. Ô Jorginho, eu acabei de entregar essa ponte aqui sobre o rio Camaquã. E alguns dias atrás eu entreguei aí em Santa Catarina, em Blumenau, o viaduto de Baden-Furt. Mas queria dizer uma coisa, uma das manias de quem não entrega resultado é tentar transferir a responsabilidade. Eu vou fazer aqui a você algumas perguntas. Quem fez a duplicação da BR-101 de Florianópolis em direção ao sul do estado? Quem construiu a ponte Anita Garibaldi em Laguna? Quem construiu na BR-101, ainda ao sul, o túnel do Morro do Formigão? Quem entregou o contorno de Florianópolis? Aliás, você foi convidado para a inauguração e não compareceu. Quem construiu o viaduto de Baden-Furt? Quem construiu o viaduto da interseção da BR-101 com a 470? Quem construiu na 470 o viaduto das Cegalas? Quem duplicou mais de 250 quilômetros em Santa Catarina, enquanto você, no seu governo, não duplicou nem 1 quilômetro de rodovia estadual? Jorginho, quem executou 50 quilômetros de pavimento rígido, concreto, na BR-163 no oeste, para tirar as pessoas daquela rodovia que vivia com manutenção ruim? Quem retomou as obras de Timbé do Sul até São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, que passou 4 anos parada no governo Bolsonaro? Quem está fazendo o túnel de Jaraguá do Sul, que vai ser entregue ainda esse ano? Todas essas obras têm responsável. O responsável é a liderança do presidente Lula. O seu governo, Jorginho, é retrógrado, antigo, mal-humorado, briguento. Você ataca porque não tem argumento. Cuida, Jorginho. O tempo tá passando, irmão. Mandato é assim. Quando você vir, não vai dar mais tempo. E a sua máscara já caiu. Pessoal, agora vamos lá. Eu queria falar algo bem sério aqui com vocês. Janeiro já foi, 2026 está indo bem rápido. Já chegamos em fevereiro. A gente sabe que é uma época complicada, pagamento de PVA e IPTU, enfim, material escolar, tudo mistura nesse momento. Então, assim, a mensagem aqui é para você que quer uma oportunidade de aumentar a sua renda. Então, é trabalho pela internet, home office, não é bet na casa de aposta. A Flávia entrou em 7 dias, R$ 1.087. O Gustavo, ele já tá há um mês e mandou o print lá no grupo, R$ 5.135. Então, já indo pro que interessa, se você tiver interesse, trabalho 100% home office, trabalhar pela internet, fazer uma renda extra, é o seguinte, vai ter afixado na descrição do vídeo e também o principal comentário afixado, vai ter ali o link para você falar com o Clayson no WhatsApp, tá? E aí ele vai te explicar exatamente do que se trata, você pode esclarecer suas dúvidas e etc, tá bom? Pessoal, então é isso, a gente se vê em uma próxima oportunidade.